Gente, então gravação iniciada, a gente está começando aqui os ciclos biogeoquímicos parte 2. Na aula passada, na parte 1, a gente falou sobre o ciclo da água, perfeito? E também uma introduçãozinha ali da matéria de ciclos biogeoquímicos. E agora a gente vai estar falando de ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio, tá bom? Gente, vamos lá, ciclo do carbono agora. O que você deve avaliar? Em qualquer ciclo, gente, o que você deve avaliar? As formas que você absorve e as formas que você libera o elemento que você está analisando. Por exemplo, lá no ciclo da água, você tem que ficar ligado às formas aí que os seres vivos eles vão absorver e que eles vão liberar água. No ciclo do carbono, a mesma coisa. De que forma a gente consegue obter carbono e de que forma a gente consegue liberar o carbono. É isso que vocês têm que saber sobre ciclos biogeoquímicos, tá bom? Então, vamos analisar aqui primeiro o vegetal, essa árvore. E vamos pensar quais as formas que esse vegetal ele consegue absorver carbono. Vamos lá, gente. A planta ela consegue absorver carbono fazendo fotossíntese. Lembre-se que na fotossíntese, as plantas elas absorvem o quê? O CO2, o gás carbônico. Então, ó, CO2, ó, o C, carbono. Né? Então, ela consegue esse carbono através da absorção de CO2. Ah, quer ouvir pelas raízes, ela consegue? Não, gente, ela não consegue, porque o carbono ele não vai estar sozinho, só o átomo de carbono, só, né, a unidade de carbono no solo. Ela vai estar agregada formando outros compostos, principalmente compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos, eles são muito grandes e não vão passar ali pela raiz para chegar no interior do vegetal, beleza? Então, é como se fosse uma peneira. Então, a peneira da raiz ela é muito pequenininha, a porosidade é muito pequena e a molécula orgânica, as moléculas orgânicas feitas de carbono, elas são muito grandes, então não passa pela peneira, tá bom? Então, o carbono ele é só assimilado através da fotossíntese, perfeito? Beleza. E agora, como é que essa plantinha ela vai liberar esse carbono? Ela vai liberar de três formas, gente. Quando essa planta ela morrer, ou ela começar a perder suas partes, por exemplo, caiu folha, caiu fruto, caiu um pedaço de galho, ela está liberando carbono para o ambiente, tá bom? Quando algum animal comer essa planta, comer ali uma folha ou comer o fruto, enfim, ele se alimentar do vegetal, aqui no esquema a gente está mostrando uma árvore, mas pode ser uma hortaliça, pode ser uma grama, enfim. Então, ela libera o carbono para outro ser quando ela servir de alimento. E ela também vai liberar carbono, gente, quando ela respirar. Planta respira também. Então, da mesma forma que ela faz a fotossíntese, ó, ela fez fotossíntese, ela absorveu o carbono, absorveu o CO2, liberou o oxigênio, beleza? Mas a planta respira também. À noite, por exemplo, a planta só faz respiração. Ela vai fazer respiração conforme nós fazemos também. Ela absorve o oxigênio e libera o CO2. Então, ela acaba liberando ó, CO2 atmosférico. Então, recapitulando, ela absorve só fazendo fotossíntese e ela libera morrendo ou liberando partes para o ambiente, servindo de alimento e respirando, tá bom? Agora vamos pensar aqui no animal. Nós temos a representação de um veado. E vamos lá, como que o veado e nós, seres humanos e outros animais conseguem obter carbono, gente? Só comendo. Então, ó, a assimilação de carbono pelos herbívoros ou por outro ser é só comendo. E como que ele libera? Morrendo, ó, morte e decomposição de plantas e animais, excrementos que serão liberados, fezes, urina. Normalmente na urina não costuma aparecer, né, grandes concentrações de carbono, mas pode ocorrer, né? Pela respiração também você vai ter a liberação, porque quando nós respiramos, liberamos o CO2, então vai estar liberando esse carbono para o ambiente também. E a gente tem que pensar nos micro-organismos, gente. Como que os micro-organismos eles vão conseguir obter carbono? Bom, pela morte das plantas, pela morte dos animais, pelos excrementos liberados dos animais, eles vão utilizar o carbono que estão presentes nesses tecidos vegetal e animal e também nesses excrementos. E como que ele libera carbono? Gente, no processo de decomposição feito pelos micro-organismos, há uma liberação de gás carbônico. Então, ela consegue liberar carbono dessa forma. Então, gente, em ciclos, principalmente o ciclo do carbono, você deve avaliar isso. De que forma que o ser vai estar absorvendo e de que forma ele vai estar liberando. Gente, não adianta você querer gravar o ciclo. Ai, meu Deus, deixa eu visualizar, eu tenho uma memória fotográfica. Não, gente.
Você tem que entender como que o ser ele vai absorver, como que ele vai liberar. É só isso. E pela lógica, usar o conhecimento biológico para você conseguir resolver uma questão. Tá bom? E passando aqui, ó, daqui a pouco eu vou olhar o chat e responder as perguntas de vocês, tá? Eu separei aqui, pessoal, as rotas de assimilação e as rotas de liberação. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Bom demais, senão ele vai esfriar. Ai, que delícia café, gente. Olha, rota de assimilação. Então, é como que os seres eles conseguem absorver o carbono. Alimentação dos seres heterótrofos, né, ou heterotróficos, pode chamar dessa forma também. Então, nós, através da alimentação. Fotossíntese, as plantas. Decomposição, os seres que são decompositores, né? Eles vão utilizar ali aquela matéria orgânica que está no solo, fazer decomposição e liberar. Liberar não, e dessa forma conseguir o carbono. Agora, as rotas de liberação. Quem respira, libera carbono. Quem faz a fermentação, o que é a fermentação? É um processo, gente, que ocorre na ausência do oxigênio, né? Os micro-organismos conseguem fazer fermentação. Ó, morrendo, eu libero carbono e a decomposição também acaba liberando carbono. Lembra aí que os decompositores fazem a decomposição e você tem a liberação de gás carbônico, ou seja, tem carbono ali na composição. Tá bom, gente? Bom, deixa eu ver aqui o chat. Cadê esse chat, gente, em nome de Jesus? Cadê o chat? Cadê, miserável? Aparece para mim. Aí. Gente, alguma dúvida, pergunta? Fale comigo em nome de Jesus. Porque vamos lá. Da Mirella aqui, ó. Professor, o que é CO2 e carbono? Vamos lá. CO2 é um gás, é o gás carbônico, e carbono é um elemento químico. Elemento químico aí que está em nós, toda matéria orgânica, matéria que está presente nos seres vivos, tem carbono. É um elemento químico. Vocês, quando forem estudar química, quem é de nono ano aí, vocês vão estudar química, se já não começaram a estudar. Acredito que também vocês têm aula de química também aqui no Aprovest. Então, vocês vão analisar esses elementos químicos aí. Sim, sim, com certeza. Terminando o nosso assunto, nossa matéria, eu disponibilizo para vocês. Vamos lá, a pergunta da Ana aqui. Nós temos CO2 no corpo? A gente produz CO2 no corpo, sim. Em todos os nossos tecidos, a gente tem a produção de CO2. Aí esse CO2 cai na circulação sanguínea, pelo sangue ele chega aos pulmões e ele é liberado através da respiração, né? O oxigênio entra, o CO2 ele vai sair na expiração. Pergunta do Gabriel aqui, professor. Então, os micro-organismos absorvem e liberam carbono ao mesmo tempo? Bom, eles vão receber aquela carga de matéria orgânica no solo, eles aproveitam aquela matéria orgânica, aquele carbono que está ali, né? E eles vão liberando carbono conforme faz a decomposição. A Ana aqui, Ana Oliveira. Então é tipo uma troca de gases. Você está se referindo a qual ser, Ana? Ao animal, ao vegetal? Se for as plantas, então, as plantas é praticamente uma troca de gases, assim como nós também. Ela absorve CO2, libera oxigênio. No caso da respiração, também. Deixa eu ver aqui que chegaram várias perguntas. Peraí. A Rebeca aqui, ó. Por que é produzir CO2 no nosso corpo? Bom, é um resíduo do nosso metabolismo, né? A gente tem como característica no processo de respiração celular produzir o CO2, assim também como é produzido ureia, assim como é produzido amônia no nosso corpo. Então, é um resíduo de reação que acontece nas nossas células e precisa ser eliminado. O CO2 em níveis altos faz mal? Sim, porque a gente não consegue, com o CO2, fazer a respiração celular, que é um processo que você produz o ATP. ATP é aquela molécula energética.
Com CO2 você não consegue produzir, você precisa de oxigênio. Tem que liberar esse CO2, que é um resíduo. Beleza? Travou aí, gente, para todo mundo? Calma aí que vai voltar. E aí, estão me ouvindo? Já voltou, professor. Voltou? Maravilha. Bom, gente, vamos seguir aí. Vamos seguir. E agora a gente vai analisar o ciclo do oxigênio. Né? O ciclo do oxigênio, pessoal, é o ciclo mais fácil de todos. E até, confesso, é até um pouco chato falar dele, porque ele é muito óbvio. Ele é muito óbvio. Sabe por quê, gente? Tudo que a gente come e tudo que a gente libera tem oxigênio. É um ciclo mais óbvio e o mais chato de se analisar. Porque tudo que a gente come, tudo que a gente libera tem oxigênio. Por isso que não é muito comum cair questões sobre o ciclo do oxigênio. Porque ele é muito fácil. Muito, muito, muito fácil mesmo. Vocês vão observar isso agora. Daqui a pouquinho eu olho lá o chat, estou vendo que está piscando aqui. Depois eu olho lá para responder as perguntas de vocês. É o seguinte, pessoal, olha só. Vamos começar a analisar aqui pela nossa plantinha. Como é que ela consegue absorver oxigênio? Vamos lá. A árvore, a planta, o vegetal, ele consegue absorver pelas raízes água. E na água nós temos oxigênio, beleza? A plantinha, gente, ela faz fotossíntese. Na fotossíntese, o que é absorvido? CO2. E o CO2 tem oxigênio. A plantinha, ela respira também. E na respiração, o que nós fazemos, pessoal? A mesma respiração que a gente faz, as plantas fazem também. A gente absorve O2, libera CO2. Então, ó, absorveu O2, absorveu oxigênio. Então, percebe aí, gente, que a planta, respirando, fazendo fotossíntese, absorvendo água, ela consegue absorver oxigênio. Agora, como que ela consegue liberar oxigênio? Vamos lá, ó. Planta transpira, gente. Pelas folhas, ela consegue liberar vapor de água. Se está liberando vapor de água, a água tem oxigênio. A planta, na fotossíntese, olha lá, ela absorve CO2 e libera gás oxigênio. Gás oxigênio tem oxigênio. Na respiração, gente, olha como é que é fácil, gente. Na respiração, nós fazemos o quê? E a mesma coisa as plantas. Absorvemos oxigênio, liberamos CO2, O2, oxigênio. Então, libera também através da respiração. Perfeito? Então, perceba aí, gente, que é extremamente fácil. E outra forma de liberação de oxigênio. Essa planta ela vai morrer. Ela vai ter a sua matéria, suas partes, os seus órgãos caindo no solo. Ela morrendo, ela libera oxigênio para o ambiente, né? E quando ela é devorada por algum herbívoro, ela vai servir de alimento para um ser humano, enfim, ela está repleta de oxigênio na sua matéria, na sua constituição. Então ela está liberando oxigênio para você. Olha como é fácil, gente. Você não tem como errar uma questão dessa. Tudo que você libera, que você come, vai ter oxigênio. Né? Nós vimos aqui no caso da plantinha que tudo que ela faz, ela vai absorver e vai liberar oxigênio. A mesma coisa, o cavalinho que está sendo representado aí, gente. Vamos lá, pensar nas formas que ele consegue absorver o oxigênio. Ó, ele vai beber água, ele vai comer. Então, dessas formas, ele consegue oxigênio. Ele vai respirar. Ele respirando, ó, respirou O2, certo? O2 tem oxigênio. E aí, como que ele consegue liberar esse oxigênio? Pelo mesmo processo de respiração, gente. Ó, respirou oxigênio, libera CO2. CO2 tem oxigênio. Quando ele libera seus excrementos, os excrementos têm oxigênio. Quando ele morre, o corpo dele tem oxigênio, ele libera oxigênio. Na respiração, CO2 é liberado, tem oxigênio. Animais, nós transpiramos, nós liberamos vapor de água. Então, gente, vocês percebam aí que é extremamente fácil esse ciclo do oxigênio, tá bom? Vou olhar o chat aqui agora para ver se chegou alguma perguntinha. Eu estou com o ventilador ligado aqui, gente. Eu sou muito fresco para ventilador, cara. Eu ligo o ventilador, o nariz começa já a ficar tipo com coriza, não tem? Ficando entupido, assim. Sou muito fresco para essas coisas.
Vamos lá. Perguntinha aqui do Davi. Ó, é por isso que eu passo mal quando eu fico muito tempo com a máscara, por excesso de CO2. É, gente, bem interessante esse comentário do Davi aí. Tem uma galera que tá praticando atividade física, né? Às vezes vai em um horário onde o calçadão tá mais vazio, vai lá praticar atividade física, gente. Tem que praticar mesmo, ou em casa, ou se você vai em calçadão, vai dar uma corrida no teu bairro aí, procure sempre um horário onde não tem tanto movimento na rua, justamente para você se proteger. E aí tem muita gente que está fazendo atividade física com máscara. Se você vai fazer com máscara sua atividade física, que realmente é mais seguro, de 1 em 1 minuto ou de 2 em 2, assim, constantemente, tire a máscara do rosto, coloque, para você renovar um pouco do gás que vai ficar preso ali, para você sim conseguir uma oxigenação legal. Esses dias, eu moro aqui em Colina de Laranjeiras, na Serra, né? Inclusive é o bairro aí, por aqueles gráficos que a Gazeta libera e tal, Gazeta não, que o governo do estado libera, é o painel Covid, eu acho. Eles colocam lá os bairros que estão com mais casos e tal. Na Serra, infelizmente, o meu bairro é o que mais tem casos de coronavírus e também de mortes, eu acho. Então, é bem complicada a coisa aqui. Mas é porque aqui tem muito supermercado em volta. Tem shopping, é um bairro assim que é muito movimentado. Só para vocês terem ideia, eu moro aqui atrás do shopping Monte Serra. Para quem conhece aqui Colina de Laranjeiras vai saber o que eu estou falando. Eu moro aqui atrás do shopping Monte Serra. O shopping está aqui à minha direita, né? E assim, aqui ao redor, gente, do meu prédio, eu tenho Atacadão, Atacado Vem, Carone, EPA, Extrabom, tem o shopping, então assim, tem uma movimentação gigantesco de gente aqui. Então realmente a contaminação ela vai ser maior mesmo. Mas enfim, eu estava dando uma corrida no meu bairro aqui, com máscara, que eu acho mais seguro. E assim, eu me desatentei, assim, eu não estava trocando assim o ar da máscara. Eu tirava de vez em quando, mas assim, depois que eu tinha corrido uns 10 minutos. Eu correndo, enfim, aí eu passei na frente de uma loja de um rapaz que vende suplementação, aí ele falou assim, ele me chamou, falou, cara, lembra de tirar a máscara para dar oxigênio. Eu falei, caraca, verdade, cara. Eu tava me esquecendo disso. Então não se esqueça, a gente assim, tá correndo, tá caminhando e tá tranquilo, e a gente esquece, né? Eu tô bem, mas pode dar alguns problemas sim, pessoal. Você pode ficar aí com falta de ar, dar arritmia, né? Pode ter consequências graves. Então, tome muito cuidado com isso aí. Bom, depois da pergunta do Davi. Peraí. Bom, Gabriel aqui, ó. Professor, pode voltar por 2 segundos o slide para aquele do ciclo do carbono? Volto aqui agora. O oxigênio não é liberado por excremento, não, né? É sim, né? Você tem uma série de moléculas orgânicas, matéria orgânica, que tem na constituição oxigênio. Não é, no caso, o gás oxigênio. É o O2, não é o gás. Mas o elemento oxigênio tem sim. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Exatamente aí. Rebeca aqui, mas é também por dificuldade de captar oxigênio, né? Isso é a questão da máscara, Rebeca? Se for por questão da máscara, sim. O CO2, eu falei com vocês, o CO2, ele é um gás maravilhoso, nos protege, está lá na nossa atmosfera, formando uma camada, a camada de gases, né, que mantém o efeito estufa e tal. A gente falou sobre isso na matéria passada, mas em excesso, gente, ela pode ser prejudicial, porque a gente não consegue é, a gente não consegue aproveitar o CO2. O CO2 ele é um resíduo que nós produzimos. Beleza, gente? Então, vamos seguindo. Meu Deus, até o final da aula eu vou ficar sem ar aqui. Gente, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do ciclo do nitrogênio, que é o nosso último ciclo. Beleza? E aí, antes de falar do ciclo do nitrogênio, que é o mais dificilzinho também. Nossa, peraí, gente, eu vou desligar esse ventilador aqui em nome de Jesus. Peraí, senão eu não consigo respirar. Peraí.
E olha que tava no mais fraco, hein? Sangue de Jesus. Ah, é bom respirar. Bom, vamos lá, gente. Então, vou mostrar para vocês aí uma quantidade de gases que nós temos na atmosfera, tá bom? Olha só, por mais que a gente fale muito do oxigênio, gente, o oxigênio não é o gás mais abundante que nós temos na atmosfera, tá? O oxigênio, ele é o segundo gás mais abundante. Nitrogênio é o gás mais abundante. E olha só, o oxigênio, ele compõe mais ou menos 21%, vamos arredondar, 21% do total de gases na atmosfera. O gás mais abundante é o nitrogênio, ó, o N2, que compõe 78%, arredondando, tá, pessoal? 78%. Aí você percebe, 78 mais 21 praticamente já foi quase todo os gases da atmosfera, mas aí vem uns percentuais bem pequenininhos de outros gases. Por exemplo, ó, o argônio, que é o AR, ele tem aí mais ou menos 0,9%. O dióxido de carbono, que é o CO2, 0,03%. Ixi, é muito pouco, gente. Hidrogênio, 0,01%. Olha o neônio, gente, 0,0018%. O hélio, 0,0005%. Criptônio, 0,0001%. E o xenônio, xenônio é pouquíssimo, olha só, gente, 0,000009%. Então, aí, vocês vejam que nós temos uma série de gases na atmosfera, só que o percentual de alguns é bem pouco significativo. Mas de oxigênio e nitrogênio, percebam aí que eles compõem muito, e eles estão em muita quantidade, né? Estão em abundância, vamos colocar assim. Bom, e aí vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, pessoal. É o seguinte, nós animais, gente, nós não conseguimos, quando a gente absorve, desculpa, quando a gente respira, esse nitrogênio que está aqui, ele entra no nosso sistema respiratório. Só que a gente não consegue absorver o nitrogênio dessa forma. O nosso pulmão ele faz trocas gasosas, mas de que gases? Vocês sabem. O2, CO2. Gás oxigênio, gás carbônico. É só isso. O gás nitrogênio ele não é trocado pelos nossos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. Você não tem essa troca. E, o nitrogênio é importante para mim? Claro que é. Vocês viram bioquímica no início do ano, gente. O nitrogênio ele é importante para formar aminoácido, formar proteína, formar aí, pessoal, DNA. Lembra das bases nitrogenadas? Nitrogênio é muito importante. Mas como que eu consigo meu nitrogênio, então? Comendo, pessoal. A gente só consegue nitrogênio comendo. Pela respiração, você não vai absorver. Ó, entra no nosso sistema respiratório, só que ele sai completamente, não é nada aproveitado, tá bom? E no caso das plantas, como é que elas conseguem absorver esse nitrogênio? É o que a gente vai ver aqui, pessoal. Mas a dica, planta, ela não vai conseguir absorver, a maioria delas, elas não conseguem absorver o N2, como está aqui ó, no esquema, ó, o N2 é o nitrogênio atmosférico, não consegue absorver na forma de gás. Tem que haver uma série de transformações nesse nitrogênio para que a planta consiga absorver. E é isso que é interessante no ciclo do nitrogênio e é isso que é cobrado em avaliação, essas transformações. Aí vamos lá, gente. Há plantas que conseguem absorver na forma de gás? Tem plantas que conseguem. Mas, gente, essas plantinhas, elas não vão cair no seu processo seletivo, não vão cair na prova do IFES. O IFES e também os vestibulares, eles gostam de cobrar as transformações que o nitrogênio passa para que alguns grupos de plantas consigam absorver. Kelvin, que grupo de plantas é esse? São as leguminosas. Leguminosas, tá bom? Então, as leguminosas, elas são muito comentadas, elas caem bastante em prova e também essa transformação aqui, tá bom? Bom, gente, podemos começar aí o ciclo, tá de boa, tá todo mundo me ouvindo? Essa parte aqui, gente, é a parte mais complicada da nossa aula, tá bom? Então, eu preciso da atenção total de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei, comente aí agora, antes que eu comece aqui. João Vitor, só na forma de nitrato, tá bom? Só na forma de nitrato.
Rebeca, eles conseguem hélio de uma forma industrial. Assim, eles têm as fontes para retirar o gás hélio, não é esse gás hélio da atmosfera, eles conseguem comprar esse gás hélio para estar enchendo o balão, né? Existe um hélio industrial que é utilizado. Beleza? Gente, então vamos lá, ó. Atenção aí. Vamos começar aqui pelo nosso animal. Esse animal, gente, de que forma que ele vai conseguir nitrogênio? Através da alimentação, né? Ele vai comer um vegetal ou vai comer outro animal e ele vai conseguir nitrogênio, tá bom? Só isso. E como é que ele vai liberar nitrogênio? Pelos excrementos, pelas excretas e morrendo. Ele vai liberar para o ambiente o seu nitrogênio. Agora, a plantinha, gente, e aí? Olha só, povo, a planta ela não consegue absorver o nitrogênio atmosférico direto, como a gente já tinha comentado. Então, olha só o que vai acontecer com esse nitrogênio. Ele vai, vamos para essa via aqui, para essa primeira seta, ele vai passar por um processo chamado de fixação do nitrogênio atmosférico, beleza? E quem vai, na verdade, fixar esse nitrogênio atmosférico? Um grupinho de bactérias chamado de bactérias fixadoras de nitrogênio. E essas bactérias fixadoras, elas ficam aonde? Olha só, elas ficam no solo, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, elas ficam livres no solo. E existem algumas que elas vão ficar, pessoal, fixas nas raízes das leguminosas. Elas vão morar nas raízes das leguminosas. Como vocês podem ver aqui, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas. Tipo um carocinho que essas bactérias elas vão gerar na raiz, uma bolotinha na raiz, tá bom? Então, vamos lá. Esse nitrogênio atmosférico, ele é fixado no solo, ele é preso no solo pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. A gente pode ter essas bactérias no solo ou nas raízes dos vegetais. E aí, Kel, beleza? Aí a planta já consegue absorver? Não. Você precisa fazer algumas transformações ainda. Por exemplo, quando essa bactéria ela fixa o nitrogênio, sabe de que forma que esse nitrogênio vai ficar, gente? Ele vai deixar de ser nitrogênio atmosférico. Ele vai se transformar em amônia. Ó, tá vendo? Bactérias fixadoras de nitrogênio vão transformar esse N2 em amônia. E aí só uma correção, gente. Aqui ó, está NO3. Na verdade, é NH3. NH3. Tudo bem? Só uma correçãozinha aqui. Então, gerou a amônia. Maravilha. A planta consegue absorver aqui, ó? Gente, não. Há exceções? Ah, tem planta que consegue absorver na forma de amônia, como você consegue ver aqui, ó. Absorção de NH3, amônia, por algumas plantas. Algumas. Não é o caso aqui das leguminosas, tá bom? Então, essa amônia, ela vai ser transformada em nitrito. Nitrito, tá bom? A fórmula do nitrito, NO2. E quem vai promover essa transformação? Um grupinho de bactérias também. Qual o nome do grupinho de bactérias? Nitrosomonas, como vocês podem observar aqui, ó, nitrosomonas. Beleza? E aí, Kelvin, na forma de nitrito, a plantinha consegue absorver? Ainda não. A gente precisa promover mais uma transformação. Aí nós vamos transformar o nitrito em nitrato. Aí sim, o nitrato aqui está correto, a gente é NO3. Aqui, ó, tá NO3, mas na verdade está errado. NO3 é nitrato, não é amônia. Amônia é NH3. Enfim, convertemos o nitrito em nitrato. Quem promoveu essa conversão? Bactérias. Qual o grupinho de bactérias? Bactérias do gênero Nitrobacter. Nitrobacter. E aí, depois que eu formo o nitrato, aí sim, a plantinha ela consegue absorver esse nitrogênio. Então, ela absorve na forma de nitrato. Então, recapitulando para a galera que ficou perdida, é muita informação e você tem que ficar muito ligado agora, gente. Vamos lá. N2, a planta consegue absorver a leguminosa? Não. A gente precisa fixar esse nitrogênio atmosférico no solo. Quem vai fazer isso? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Onde elas vão estar? No solo ou nas raízes das leguminosas. Fixei o N2. E agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser amônia, NH3. Os leguminosos conseguem absorver? Não. A gente vai converter essa amônia em nitrito. Quem faz essa conversão?
as bactérias nitrosomonas, tá bom? Nitrito, a planta consegue absorver a leguminosa? Ainda não, a gente precisa converter em nitrato. E quem vai fazer essa transformação vai ser o gênero Nitrobacter. Depois que eu fiz a conversão em nitrato, as plantinhas conseguem absorver. Tudo bem? E aí, gente, essa plantinha, depois que absorve esse nitrato, ela vai ter ali o nitrogênio para produzir suas proteínas, produzir seu material genético, produzir suas enzimas, enfim. A planta ela vai crescer e vai ter sua vida feliz, tá bom? Como é que ela consegue liberar o nitrogênio de volta para o solo? Morrendo, liberando folha, caindo um galho, caindo um fruto. Então ela libera o nitrogênio, morrendo, né? E aí as bactérias decompositoras vão recolher todo esse nitrogênio que está vindo a partir de matéria orgânica, vai decompor, e aí, gente, olha que interessante. Ela pega aqui, ó, excrementos, ela pega a matéria orgânica oriunda desses animais e desses vegetais e ela decompõe, olha só que legal, ela transforma em amônia. E essa amônia entra no ciclo de transformações para virar nitrato. E aí o que é mais interessante, porque não vai ter um acúmulo muito grande de nitrato no solo, não. Isso, né, não pode fertilizar demais e prejudicar o solo. Igual na última aula a gente viu lá que um excesso de nitrogênio, um excesso de fertilizante pode causar eutrofização do solo. Gente, total razão você tem, se você pensou dessa forma. Mas aí, gente, lembra que a trajetória da matéria é cíclica? Bom, esse nitrogênio que está sendo fixado, gente, se ele começar a acumular demais, ele retornará para a atmosfera. Como? Existe um grupinho de bactérias que são chamadas, olha só, de desnitrificantes. Desnitrificantes, ou seja, ela vai pegar o nitrato e transformar esse nitrato novamente em nitrogênio atmosférico. Então, as bactérias desnitrificantes, elas vão realizar o processo de desnitrificação. Pegar o nitrato e transformar ele em N2. Gente, e aí, há alguma dúvida? Deixa eu ver aí a mensagem de vocês. Não acabei ainda, eu tenho que dar mais um detalhe para vocês, mas eu preciso saber como que vocês estão. O LC, essa relação é de parasitismo, né? Parasitagem não, parasitismo. No caso das bactérias com as leguminosas, se for isso, não, é um mutualismo, tá bom? Mirela, professor, como que as nitrosomonas formam o nitrito e o nitrobacter faz o nitrato? Através de reações químicas. Elas incorporam esse nitrito, né? Dentro da célula bacteriana, esse nitrito ele vai ser transformado em nitrato e também, no caso, a amônia em nitrito. Então, faz parte ali do metabolismo da bactéria. A excreção, eu me perdi. Vamos lá, Ana. É o seguinte, o animal ele vai liberar excrementos, a planta ela vai liberar uma folha, um fruto, ela vai morrer da mesma forma que o animal vai morrer, enfim. Essa matéria orgânica, excrementos e pedaços de corpos, vamos colocar assim, vai chegar ao solo e ela está riquíssima em nitrogênio. E as bactérias decompositoras vão promover a decomposição e vai transformar todo esse nitrogênio em amônia. E a amônia ela entra no ciclo de transformações para virar nitrato, e também o nitrato ele pode passar por um processo de desnitrificação e voltar a ser nitrogênio atmosférico. Então, assim, a gente tem um equilíbrio no ciclo. Isso eu acabei de falar aí, Guilherme. As bactérias desnitrificantes, elas vão pegar o nitrato, que é o NO3, e ele vai decompor esse nitrato, vai converter ele em nitrogênio atmosférico para a gente ter um equilíbrio no ciclo. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, eu preciso que vocês, gente, ao longo da aula, principalmente aqui no ciclo do nitrogênio, que você rabisque, né, tenha suas anotações. E aí, gente, vamos lá. De novo, eu vou passar aqui o ciclo de transformações para vocês, só que agora eu vou colocar o nome de cada etapa. Eu coloquei o nome de bactérias que realizam cada etapa, mas cada etapa tem um nome. Então, vamos lá. Ó. Do nitrogênio atmosférico para... Ó, quem faz a conversão... Ó, de nitrogênio atmosférico para amônia, quem faz a conversão?
bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, ó, de N2 para amônia, quem faz a conversão? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Qual o nome desse processo, gente? Só desse processinho, só desse pedacinho. Você pode chamar fixação biológica de nitrogênio, ou amonificação. Então, de novo, hein? Fixação biológica de nitrogênio ou amonificação. Beleza? Mas vamos lá. De amônia para nitrito, quem faz essa conversão? Nitrosomonas. De amônia para nitrito, quem faz a conversão é nitrosomonas. E qual o nome desse processozinho? Amônia para nitrito. Nitritação. Nitritação. Perfeito? De nitrito para nitrato, quem faz a conversão são as nitrobacter. E qual o nome desse processo? Nitratação. Ó, antes foi nitritação, agora é nitratação. Aí de nitrato para nitrogênio atmosférico, a gente já falou desnitrificação. Kelvin, eu já fui resolver algumas questões que falavam que o nome do processo era nitrificação, como está aqui, ó, nitrificação. Tá errado? Não, gente, tá certo. Só que nitrificação é um termo utilizado de forma geral. Por exemplo, quando a gente pega a amônia e você tem ali toda a conversão até o nitrato, pegou a amônia, converteu em nitrito, depois de nitrito foi para nitrato, todo esse processo se chama nitrificação. Todo o processo, nitrificação. Mas agora, se a questão de perguntar pontualmente qual o nome da conversão de amônia para nitrito, você vai falar nitrificação? Não, tá errado. Nitrificação é o todo. De amônia para nitrito, nitritação. Ah, qual o nome da conversão de nitrito para nitrato? Nitratação. Qual o nome da conversão de amônia até o nitrato? Nitrificação. Qual o nome do processo de conversão de nitrato para nitrogênio atmosférico? Desnitrificação. Qual o nome do processo que converte nitrogênio atmosférico em amônia? Fixação biológica de nitrogênio ou amonificação. Tá vendo, gente? Tem que ficar bem ligado nesses termos. Vamos lá, Rebeca aqui. Se me perguntarem as rotas de assimilação e a rota de assimilação e de liberação, como seria? Bom, a questão não vai meio que te perguntar isso, porque não é uma questão aberta, né? É uma questão onde você vai ter opções, então ela vai te pedir coisas pontuais. Mas, enfim, uma prova de escola regular, como que você poderia responder? As rotas de assimilação, no caso das plantas, como é que as plantas conseguem assimilar? Assimilar na forma de nitrato, absorvendo pela raiz. Forma de liberação das plantas, liberando folha, liberando pedaço de galho, morrendo. Agora pensando no animal, como é que consegue assimilar? Comendo, como é que consegue liberar? Liberando excretas e morrendo também. De nitrogênio atmosférico para NH3, Marina, é amonificação ou fixação biológica de nitrogênio. Beleza, gente? Percebam aí que aqui no ciclo de nitrogênio nós temos uma dificuldadezinha a mais. Mas, gente, nada impossível, nada impossível. Vocês vão ter essa gravação aí, então vocês podem ver e rever essa aula quantas vezes forem necessária. Então, tranquilo, gente, tranquilo, tranquilo. Dá para você fazer suas anotações depois, sem medo. Gente, manda mais pergunta aí, eu tô aí. Todo mundo entendido? Tá tranquilo? Hoje ainda a gente posta ela aí junto com o material lá no Classroom. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Sobre essa matéria, sim. Beleza? Então, maravilha, gente. Então, a gente vai estar encerrando por aqui, eu vou estar liberando vocês. Se eu não me engano, é na semana que vem que nós teremos férias? Me responde aí rapidinho. É na semana que vem que nós teremos férias? Uma semaninha de descanso? Então, maravilha, gente. Então,
Semana que vem a gente não vai se encontrar, porque vocês vão estar descansando merecidamente, depois de um semestre muito louco, né, que pegou todo mundo de surpresa e tá sendo como matar um leão a cada dia. Então descansem bastante, tá, pessoal? Tenta desestressar o máximo possível para vocês terem um segundo semestre com muita energia, com muita disposição, muito foco, muita organização também para estudar, tá bom? Então vou estar encerrando por aqui, vou postar essas aulinhas para vocês lá no Classroom, tá? E a gente se vê daqui 2 semanas, né? Semana que vem, na outra. Perfeito, gente? Então, ó, boa tarde para todo mundo. Obrigado por terem esperado aí. Eu tive uns probleminhas para entrar, mas obrigado por terem esperado. A gente conseguiu terminar essa matéria e depois das férias a gente vai começar vírus. Tá bom, pessoal? Tchau para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Saúde para todo mundo e até a próxima. Valeu!